Bom dia, amada igreja. Vamos juntos nesta manhã louvar e adorar o nosso Deus. Muito bom estarmos aqui mais uma vez reunidos, não no mesmo lugar, mas em espírito e em coração, juntos como irmãos, assim como a Bíblia determina, né? Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram não num lugar ou em outro lugar, mas que adoram o Pai em espírito e em verdade. E é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos, em primeiro lugar, elevar os nossos pensamentos a Deus. Então, gostaria de pedir que você, onde você estiver, feche seus olhos e eleve os seus pensamentos ao Criador. Vamos orar. Pai de eternidade, nós te agradecemos, ó Deus, te agradecemos porque o Senhor tem sido um Deus bondoso para conosco, nos deu uma semana abençoada, ó Deus, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós podemos ver, apesar das nossas dificuldades, apesar de sabermos, ó Deus, que muitos irmãos também estão enfrentando dificuldades, nós podemos ver que o Senhor jamais nos abandona, e nós viemos aqui para louvar o Teu nome, para aprendermos um pouco da Tua palavra, ó Deus, e juntamente com nossos irmãos, podemos, Senhor, viver essa comunhão, mesmo que à distância, sabendo que um momento isso aqui vai passar, e nós estaremos todos juntos, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós pedimos que o Senhor venha, ó Deus, falar aos nossos corações através do Teu Santo Espírito. Então, ó Deus, usa-nos e também recebe, ó Deus, o nosso louvor, o nosso culto que é entregue nesta manhã. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Vamos louvar, amados. Vamos engrandecer aquele que é digno de receber o louvor, a honra e a glória. O versículo de Jeremias 10, versículo 6 diz assim: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do Teu nome, e é este nome que nós iremos louvar. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus.
e exaltando aquele que veio para nos dar essa graça e um dia virá também para nos buscar. Louvado seja o seu nome. Vamos louvá-lo. Declara. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana.
nós aguardamos a volta do nosso Deus, ansiosamente, nesse mundo caótico, esse mundo de tantas doenças, tantas guerras, tantos problemas, a esperança que nos move é a esperança de que um dia nós veremos o nosso Deus face a face. Um dia nós estaremos juntos, recebendo de volta o Cordeiro de Deus, que nos levará para um lugar onde não teremos mais nada disso. E nós iremos continuar louvando ao nosso Deus, pedindo agora que Ele nos traga novamente aquele primeiro amor, aquela primeira essência, aquele primeiro momento em que nós de fato estamos mais próximos de Deus, que nos faz lembrar o primeiro contato com Ele. Vamos louvá-lo, vamos exaltar o seu nome. Faça dessa canção a sua oração, entregar do seu coração neste momento, derrame-se diante do altar do Senhor. De adoração, Senhor, não quero que
Senhor, nós rogamos nesta manhã que o Senhor venha cultivar cada coração que está ouvindo, ó Pai, este culto, e cada um dos corações que estão aqui também. Que o Senhor venha, ó Pai, estar como um jardineiro que saiu da tumba ao terceiro dia. Venha cultivar, ó Deus, as nossas vidas. Nós queremos deixar, ó Pai, os nossos corações abertos para que o Senhor venha plantar a Tua semente de salvação, para que ela brote e dê frutos em outras vidas, Senhor. Usa-nos, ó Deus, para a Tua glória. Usa-nos, Senhor, para levar o Teu reino àqueles que precisam ouvir a Tua mensagem também. E que o Teu amor, Senhor, seja pregado através da nossa conduta, do nosso dia a dia, ó Deus. E assim que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Amados, nós iremos agora ter um momento muito especial do nosso PIB+, então fiquem atentos às notícias que nós temos para toda a igreja nos próximos dias. Olá, amada igreja, fique atento aos nossos avisos. Confira quem são os aniversariantes dessa semana. No dia 20, fazem aniversário Lígia Gabriela Braga Souza, Nilcilene Silva Barros, Poliana de Jesus Ferreira da Silva, Ricardo Aires Silva e Sara Bianca Serra Cunha. No dia 21, Cleverton Andrade de Jesus. No dia 22, Eunice Silva Cabral. No dia 23, Fernanda Soares de Araújo Rufino, Joana Pereira Santos de Melo, Luan Silva Alves, Maria das Dores Souza Viana e Tiago Brelas de Oliveira. No dia 24, Jonas Ribamar Pereira Filho, Keiliane Cerejo Costa Moraes, Railson Fábio da Silva Cantanhede e Taniane Maire Barbosa Ferreira Salazar. E no dia 25, Ana Sofia Silva Araújo, Leiciane da Silva Costa, Joavan Azevedo Silva e Patrícia Queiroz Sá. Um feliz aniversário a cada um dos irmãos citados, para você que faz aniversário mas não apareceu na lista, e também para quem faz aniversário de casamento. Que o Senhor continue a multiplicar bênçãos em suas vidas. A gente tem um convite muito especial para toda a igreja. O casal Samir e Natália vão se casar no próximo domingo, dia 26 de julho. Nos planos iniciais, a cerimônia seria aberta para toda a igreja. Porém, por conta desse período em que vivemos, isso não foi possível. Mas toda a igreja está convidada a acompanhar a cerimônia, que será transmitida ao vivo aqui no YouTube da PIB, a partir das 15h45. Não deixe de acompanhar! Temos uma notícia muito boa. O retiro de casais desse ano está confirmado e acontece entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro no Porto Preguiças Resort, em Barreirinhas. O tema será Casamento, um caminho em construção, e a preleção será dos pastores Tomás de Aquino e Nazaré Pinheiro. Desfrute dessa oportunidade de viver dias aconchegantes e abençoadores ao lado do seu amor. Garanta sua vaga com o Ministério da Família ou no site pibsanluis.org.br. A obra do Senhor não pode parar, e é através da sua contribuição com os dízimos e ofertas que a igreja pode continuar abençoando a vida das pessoas por meio de missionários, projetos sociais de alcance local, nacional e mundial. O dízimo é uma responsabilidade da membresia da igreja e sinal de fidelidade a Deus. Continue sendo fiel ao Senhor. Você que nos assiste e não é membro da nossa comunidade, não se sinta constrangido a participar, mas fique à vontade em contribuir também. Não somos sustentados por nenhum órgão e sua oferta vai abençoar a vida de muitas pessoas. Para contribuir com o seu dízimo ou oferta, você pode fazer depósito ou transferência para as contas que você vê agora em sua tela. Envie o comprovante da operação e especifique o motivo da sua doação para o WhatsApp da Secretaria da Igreja, 98899-7575. Quer fazer parte da lista de transmissão da Secretaria da PIB? Envie já uma mensagem para o número 98899-7575 e fique por dentro das novidades da igreja. Receba também os links dos cultos online. Por esse número também você pode entrar em contato para outros assuntos. Salve já na sua agenda,
98899-7575. E o PIB Mais fica por aqui. Quer continuar por dentro de tudo o que acontece na PIB? Siga a gente nas redes sociais e no nosso site, pibsaoluís.org.br. Que Deus abençoe a sua vida. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Queridos irmãos e distintos ouvintes, é para nós uma alegria podermos, na manhã deste dia, conversarmos com os irmãos e amigos sobre um fato que sempre me chamou a atenção. O machado flutuou. Eu vou ler um texto que encontra em 2 Reis, capítulo 6, versos de 1 a 7, que diz o seguinte: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha a bondade de ir com estes seus servos. Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um deles
derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: ai, meu Deus, meu Senhor! O machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água daquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Sabe, queridos, esse texto, ele é muito interessante e eu passei muito tempo preocupado em entender uma coisa tão banal que acontecia. O profeta fazer um milagre para tirar um machado de dentro da água ou no fundo do Rio Jordão. Mas aquilo me preocupava muito. Mas eu queria chamar a atenção, então, de alguns fatos que é uma realidade interessante. Eliseu, na verdade, ele andava com Elias, e andando com Elias, ele aprendeu a ver a glória de Deus na vida de Elias. Esse mesmo livro, no capítulo 2, então, traz o pano de fundo da experiência de Eliseu com o homem de Deus. Eliseu colou no seu discipulador. Eliseu grudou em Elias. Para onde Elias ia, Eliseu ia atrás. Tem até uma música popular que diz isso. Mas o que acontece é que para onde Eliseu ia, para onde Elias ia, Eliseu ia atrás. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, vejam bem, no redemoinho, Elias saiu de Gigal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Sabe o que Eliseu disse? De maneira alguma. Tão certo como vive o Senhor, não o deixarei ir sozinho. Assim, queridos irmãos, foram até Betel. Os discípulos dos profetas que saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, eu sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fica aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Mais uma vez ele disse: não deixarei meu Senhor ir para Jericó sozinho. Não o deixarei que vá a Jericó sozinho. Elias colou em Eliseu. Assim foram para Jericó. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhes perguntaram: você sabia que o Senhor vai levar hoje o seu mestre? Ele será elevado sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou até o Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. Assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram na cerca distante. Quando ambos chegaram ao Jordão, então Elias pegou o seu manto, enrolou-o e bateu na água dos dois lados. A água parou e eles passaram em seco. Sabe, meus queridos irmãos, esse texto inicialmente nos mostra o interesse de Eliseu aprender com seu discipulador a vida cristã ou a vida de profeta, porque ele queria ser um homem como Eliseu. Mas quando tinham passado alguns dias, Eliseu, sabendo que
Elias ia ser levantado aos céus, ia ser chamado aos céus, Eliseu então fez um pedido a Elias. Eu gostaria, mestre, de lhe fazer um pedido. Antes que você seja levado embora, Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Quero responder por herança a porção dobrada do seu espírito. E Elias então disse: você fez um pedido difícil. O seu pedido é extremamente difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Sabe, queridos irmãos, Elias então avisou: você é discípulo, eu sou discípulo de Deus, você é meu discípulo. Se você vir como eu vou ser levado para Deus, você terá a resposta do seu pedido. Ou seja, se você não desgrudar do seu mestre, se você não desgrudar do seu tutor, você terá o pedido que você me fez. E o pedido era difícil. Era a porção dobrada de um dos profetas mais respeitados e mais querido, e tido como um homem que tinha sobre a sua vida o poder de Deus. Fez o rio se abrir, uma série de outras coisas Elias teria feito. Então ele agora disse para você: se você me vir subindo, então você terá o que você pediu. E quando eles estavam caminhando, o carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, então Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. E nunca mais se viu Elias. Para os irmãos terem uma ideia, para os amigos terem uma ideia, quando os discípulos souberam ouviram isso, então pediram a Eliseu agora para que eles deixassem procurar Elias. Que podia ser que quando ele fosse levando, jogassem em algum lugar. Então eles saíram à procura de Elias e não encontraram. E quando eles voltaram, Eliseu disse para os mestres: eu não disse que não procurassem? Porque Eliseu sabia que Elias havia sido levado para o céu. Que aquele que está nos braços de Deus, aquilo que faz a vontade de Deus, Deus não o despreza, nem o atira em lugar algum. Deus o levou para perto de si. Então, meus queridos irmãos, nós queremos dizer que essa é a história que vai nos levar a essa realidade de que um machado flutuou nas águas do Egito. Então Eliseu viu a glória de Deus na vida de Elias. E o machado flutuou, e a autoridade de profeta na vida de Eliseu se confirmou da seguinte maneira. O significado disso: vejam que o texto diz que o machado caiu no rio. Se o machado caiu no rio, não foi o ferro do machado que caiu no rio, foi o machado todo. Caiu o ferro e caiu o cabo do machado. E o cabo do machado era de madeira. Mas era uma madeira, evidentemente, que um cabo de machado, a madeira é muito mais robusta. E o texto diz que Eliseu cortou alguns galhos. E com aqueles galhos, ele tocou na água e o machado flutuou. Então Eliseu diz alguma coisa para os seus discípulos. Era o discípulo que havia perdido o machado. Ele diz: levante-se. Levante-se. E ele estendeu a mão e o tocou. Sabe, meus queridos irmãos, como Elias nunca mais fora visto, mas Elias passou ainda a viver com eles. Então os discípulos disseram a Eliseu:
eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais. Então eles foram agora ao Jordão para cortar essas plantas. E ali foi que o machado sumiu. Mas, queridos irmãos, eu quero lembrar uma coisa. Eliseu viu a glória de Deus na vida de Elias. Sabe, queridos, Deus quer levantar profetas. Deus quer levantar discipuladores. Deus quer levantar ministros de ministérios cristãos. Deus quer levantar pessoas que sejam responsáveis pelo reino de Deus, mas que não sejam como aquele discípulo de Elias e de Eliseu, que ele fora com um machado e certamente desviou-se da sua missão de trabalhar a madeira para construir o templo, o lugar onde eles haveriam de se reunir. A madeira usada na construção do cristianismo são os discípulos de Cristo que precisam ser moldados. Os discípulos de Cristo que precisam ser trabalhados, mas para que eles possam ser trabalhados e que se torne cada um, como diz o versículo 2 do capítulo 6. Vejam o que é que o texto diz do versículo 2: vamos até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar para morar. O povo de Deus é uma viga. Lá mais adiante você vai encontrar em Mateus, vai encontrar em Apocalipse, que nós somos colunas do reino de Deus. Toda casa tem colunas, toda casa tem vigas. Então, queridos irmãos, o que aconteceu na vida daquele homem era que ele verdadeiramente deixou de ser essa viga no qual haveria de ser fundamentada a construção do templo de Deus, que não era a casa onde eles iam estudar. Porque no cristianismo, no evangelho com Cristo Jesus, o templo somos nós, o templo somos nossas vidas. O templo é um lugar onde o Espírito do Senhor habita, e o Espírito do Senhor habita na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que são fiéis e continuam sendo fiéis. E quando o discípulo, no caso daquele profeta, se descuidou da sua vida, se descuidou de ser o santuário de Deus, como diz lá em Apocalipse 3:12, que nos diz o seguinte. Vejam o que é que Apocalipse diz: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Na verdade, queridos, nós somos colunas. Nós fomos chamados por Deus para ser colunas. Eu me lembro que eu estava vendo o programa, o culto aí, interpretado por uma das nossas intérpretes. Todas as nossas intérpretes são realmente moças, senhoras bonitas, né, belas. Então, um cidadão colocou lá na mensagem: essa moça que está aí à frente, balançando as mãos, é uma bela varoa. Eu achei isso interessante. Essa coluna que balança ou que mexe com as mãos no entendimento daquele cidadão. Sabe, queridos, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que nós é que somos as colunas do reino de Deus. Ou nós se tornamos colunas do reino de Deus, ou então o nosso machado vai cair no rio. Nós vamos perder e vamos entrar em pavor para ser viga e coluna. Portanto, precisamos ser moldados pelo machado de Deus. E qual é o machado de Deus? O machado de Deus, queridos, é a palavra de Deus. Ela que nos molda, ela que nos corta, ela que nos dá um jeito para que nos tornemos verdadeiros colunas, que é, mais uma vez eu digo, esse machado há de nos fazer colunas fortes, seguras e bem preparadas, colunas bonitas.
como as nossas intérpretes, né? Colunas bonitas no reino de Deus. Nós somos o que o povo de Deus, e seus profetas, são colunas da grande construção do seu templo. Sabe, queridos, nós precisamos compreender isso. Ninguém pode se mover por si mesmo. As colunas são construídas e o machado da palavra de Deus, e porque ninguém pode se mover, nem pode melhorar por si mesmo, a força do machado vem de Deus. E uma coisa interessante é que para fazer aquele machado flutuar, o profeta usou gravetos que não poderiam ter poder algum. Fazer o machado flutuar com cabo e tudo. E ele agora diz: levante-se. Sabe por quê? Porque o machado caiu, porque o homem dormiu. Porque o homem tornou-se relapso. Porque ele deixou de ser o servo para que deveria servir de bênção. Ele deixou de ser o portador de um machado que corta, de um machado que tem poder. E aqui, queridos, também o machado passa a se tornar, no espírito desse texto, uma palavra de juízo. Uma palavra de juízo. O machado caiu na água por uma razão simples. Machado é a palavra de Deus. O cabo é o conhecimento de Deus. Mas faltou firmeza entre o cabo e o machado. Faltou compromisso no serviço. Ou seja, apareceu algo diferente daquilo que Deus espera. Porque o machado caiu por inteiro. Faltou firmeza na mão do profeta, que não queria cortar, que não queria aparelhar o servo do Senhor. Faltou firmeza na mão do profeta, que não queria trabalhar no sentido de construir o lugar onde eles haviam se reunir para crescer e estudar na palavra de Deus. O discípulo de Cristo, portanto, é instrumento de cortar. O discípulo de Cristo é um instrumento de aparar arestas, de quebrar aquelas galhos que não têm sentido do reino de Deus. Por meio da providência divina, ele teve o machado de volta. Não foi aqueles gravetos que suspenderam o machado. O que suspendeu o machado foi a providência divina, através, sim, da unção do profeta. Deus usa os seus profetas que são ungidos para esse fim. E aí, em alguns dos momentos, nos tornamos como esse profeta que perdeu o machado. Muitas vezes nós nos desviamos da convicção com Deus. E um profeta sem machado, quem ele é? Ele é alguém que está distante de Deus. Um profeta sem machado é alguém que não se deixa moldar pela graça de Deus. É alguém que se nega a ser instrumento de bênçãos no serviço do reino de Deus. É alguém que não tem forças. É alguém que vive sem vigor. É alguém que vê o cristianismo e a sua vida cristã como algo parecido mais com apatia, sem alegria, sem vigor, sem ânimo e sem prazer naquilo que ele vive, naquilo que ele faz. Elias cortou uns galhos. Elias cortou uns galhos. E com aqueles galhos finos, bem mais finos, Deus fez o machado flutuar. Uma das coisas que eu acho interessante é que a Bíblia não fala em lugar nenhum que Elias era poderoso. Não fala em lugar nenhum que Eliseu era poderoso. Mas fala que o Deus de Elias tem poder sobre todas as questões. O Deus de Elias, o Deus de Eliseu tem poder para fazer flutuar machados que foram desprezados ou jogados no rio. É o poder de Deus quem faz isso. Os galhos são os homens perdidos, pecadores
de corações distantes de Deus, mas que são quebrantados, como Elias quebrantou e jogou no rio, e os machados levantaram-se com o poder de Deus na vida daqueles homens fracos, ou daquelas pessoas fracas, que o texto fala, gravetos ou pequenos ramos, que têm o poder para transformar. O poder não está em mim, o poder não está em você, o poder de Deus está em Deus, mas Ele é capaz de nos ungir, e nos preparar, e nos mandar, como gravetos, atirarmos na água, e levantar os machados que estão perdidos, por negligência daqueles que deveriam cuidar desse machado, para que ele pudesse modelar outras vidas. Galhos são os homens perdidos, pecadores, agora de coração quebrantados, dispostos a iniciar uma nova vida, dispostos a recomeçar a sua vida, achando-se distante de Deus, desejam voltar para o Senhor, dispostos, portanto, a uma nova vida em Cristo Jesus, aquele que pode fazer o machado flutuar. E Eliseu disse: levanta-te. É possível que o Senhor esteja falando no seu coração, meu irmão. É possível que Deus esteja falando na sua vida agora. O homem estava caído. E Eliseu lhe disse: levanta-te. Ele levantou-se, estendeu a mão e pegou o machado. Deitado, acomodado, não se usa o machado. É preciso que nos levantemos. Deus precisa de mãos que usem o machado. Deus precisa de mãos que usem o machado do ministério da igreja. Segundo Reis, capítulo 15, verso 21, diz o seguinte: aconteceu que, enquanto alguns sepultavam um homem, eis que viram um desses bandos, então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. Meus queridos irmãos, aqui nós temos um pastor que está nos vendo, está nos ouvindo. Ele é filho de um machado que não foi jogado no rio. Tornou-se um discípulo do Senhor. Mas uma coisa aconteceu, ou acontece na vida do seu pai. Até hoje, por causa da sua vida, do seu testemunho, da sua pregação, do seu caráter e da sua integridade, muitas vidas hoje têm sido alcançadas por aqueles quem ele preparou. E jogaram o morto na cova de Eliseu. E o morto se levantou. Depois de morto, os nossos pais, na fé, que foram fiéis ao Senhor, mesmo já tendo subido para os céus, continuam sendo usados por Deus para levantar vidas ou tirar vidas do fundo do rio, para levantar machados que foram relegados ao destino dos rios. O homem reviveu e se levantou sobre os pés. Eu tenho a impressão que aqueles bandidos que vinham em direção àquele grupo, agora eles foram quem correram com medo, quando o defunto se levantou. Sabe, meus irmãos, o poder de Deus está presente na vida da sua igreja hoje em dia. E sabe que quando alguém toca naqueles servos do Senhor, sai virtudes do céu sobre a sua vida. Por isso, queridos irmãos, esta igreja é fundamentada em uma missão e um propósito. A missão é salvar, batizar e integrar numa comunidade de amor. O propósito é fazer discípulos de todas as nações. E nós queremos convidar você a fazer parte deste exército, desta comunidade chamada que vive
o amor de Deus. Comunidade de amor. E nós queremos convidá-lo a curvar a sua fronte agora. Onde você estiver na sua casa, em qualquer lugar, curvar a sua fronte e dizer comigo, ou falar comigo esta oração. Senhor Deus, eu sei que sou um pecador. Eu sei que às vezes eu tenho sido, mesmo sendo crente, um cristão relaxado. Que o machado escorregou da minha mão e fugiu do meu controle. O rio é fundo. Eu não conseguirei, mergulhando, alcançá-lo. Portanto, meu Deus, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Manda aqui, ó Deus, os galhos, aqueles irmãos que podem ser fracos, mas que estão com a unção e com o poder do Senhor, possam me restituir a alegria da vida cristã. Como disse o salmista, a alegria da tua salvação. Meus queridos, que Deus nos abençoe e nos dê uma vida de paz, de segurança e, sobretudo, uma vida de compromisso, porque perto de Jesus é melhor. Que Ele nos abençoe. Amém? Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, os céus e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, minha alma. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, amados? Então aguardamos todos os irmãos para o culto da noite, se Deus assim permitir. Às 18 horas estaremos aqui todos juntos novamente para louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal da Primeira Igreja Batista, então se inscreva, deixe o seu gostei, o seu like e participe conosco. Compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que estão precisando de uma mensagem maravilhosa de salvação. Então, que Deus abençoe a todos e nos vemos mais tarde, se Deus assim quiser.